Nós temos o prazer de receber agora, aqui no Central de Notícias, o empresário e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB. Boa tarde, prefeito, como vai o senhor? Muito obrigada pela sua participação. Convido também a nossa Anita Prado para participar dessa entrevista. Ela conseguiu fechar essa conversa com o senhor, que, aliás, tem sido uma peça muito importante, fundamental em todo esse xadrez político, né, prefeito? Porque foi anunciado no finalzinho da semana passada que a sua irmã, a Jane Reis, será a candidata a vice na chapa de Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, do PSD de Dado, que concorrerá ao governo do estado agora em 2026, Jane Reis de vice. E o senhor, que apoiou Jair Bolsonaro em 2022, né, sediou comícios e grandes eventos, principalmente no segundo turno, em Duque de Caxias, que é um dos mais importantes colégios eleitorais, redutos eleitorais aí do Rio de Janeiro, agora estará numa chapa do Eduardo Paes, que apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. O senhor conversou com Flávio Bolsonaro? Como é que fica essa aparente contradição de, na mesma faixa, a gente ter o cabeça de chapa apoiando a reeleição de Lula e a candidata a vice apoiando o bolsonarismo, né? O Flávio Bolsonaro, senador, candidato a presidente? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos assistem essa tarde hoje. Não é uma equação fácil, né? Olhando assim na questão de primeira hora, mas com as minhas experiências, hoje eu presido o MDB no estado do Rio de Janeiro, e hoje o mais sábio nesse jogo político é o eleitor. Então ele sabe distinguir. Eu já disputei 13 eleições na minha vida, obtive 10 mandatos, desde 24 anos de idade. O eleitor sempre nas dobradinhas, vereador e prefeito. Eu estou com você, vereador, mas o meu prefeito é outro. Eu estou com você, mas meu deputado federal é outro. Então, a população sabe separar tudo isso, e essa coligação aqui com o Eduardo Paes foi uma convergência de identidade. O prefeito Eduardo Paes tem o meu estilo, meu perfil. Nossos municípios, nós fizemos projetos estruturantes, grandes entregas. Meu sobrinho foi eleito prefeito ganhando de oligarquias no primeiro turno, um jovem com 31 anos de idade, que é o Netinho Reis. Então, tudo isso é fruto de uma política estruturante, é fruto de um trabalho que a gente conquistou com a população, a confiança. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma para a gente conseguir fazer essa linha de comunicação com a população. Ô, prefeito, mas só para ficar claro, o senhor e a sua irmã, Jane Reis, vão apoiar o candidato Flávio Bolsonaro à presidência da República? Farão campanha pelo Flávio? Com certeza. E não há problema nenhum estando na chapa de Eduardo Paes, que vai apoiar Lula? Ou há algum combinado, algum acordo para que Paes não embarque com tanta ênfase na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, ou isso não foi conversado? Não, nós tratamos da eleição de governo do Estado. Foi uma aliança muito importante. Eu já vinha desenhando, consolidando minha posição em segundo lugar como pré-candidato a governador. Então, essa união, ela não só tem uma importância para ganharmos as eleições no primeiro turno, como também para ter a governabilidade. O Rio de Janeiro não suporta mais, depois da eleição, um grupo puxando para o lado, torcendo para o outro lado errado. O estado do Rio de Janeiro tem grandes necessidades de uma unidade administrativa que venha para melhorar as condições de vida da população e resgatar o estado do Rio de Janeiro desse retrocesso. Quanto mais o tempo passa, mais para trás a gente anda. Então, vai ser a virada. Nós vamos construir um novo momento para o estado do Rio de Janeiro. Prefeito, Anita tem uma pergunta para o senhor.
Oi, prefeito Washington, obrigada por falar conosco aqui no Central de Notícias. Primeiro converso com você sobre essa situação da direita no Rio de Janeiro, que ficou um pouco confusa depois daquele racha que o senhor acompanhou muito bem, porque foi, inclusive, envolveu o senhor, né, quando o senhor era ainda secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro. O senhor foi exonerado pelo então governador em exercício Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Alerj na época. O governador Cláudio Castro estava em viagem. O senhor foi exonerado ali por conta de uma briga interna com o Rodrigo Bacelar. Ele aproveitou a ocasião para exonerá-lo. E então ficou ali um clima difícil, inclusive com o senador Flávio Bolsonaro, que veio a público manifestar solidariedade, pediu para que a sua exoneração fosse cancelada. Isso não ocorreu. Depois disso, a gente acompanhou que houve um racha entre o Rodrigo Bacelar e o próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a direita até hoje não conseguiu ali lançar um nome para disputar junto com Eduardo Paes. Então, eu tenho duas perguntas para o senhor. Primeiro, essa demora da direita de achar um nome possível ali para duelar com Eduardo Paes, que ficou nadando sozinho na raia, ajudou na sua escolha de entrar nessa chapa que, para alguns, parecia tão diferente do que o senhor vinha pregando ali ideologicamente, pela sua aproximação com o bolsonarismo nos últimos anos? E a segunda pergunta é: como ficou hoje a sua relação com o governador Cláudio Castro depois de toda essa confusão? Na verdade, desde a primeira hora, quando o candidato lá, que o governador infelizmente escolheu lá, o presidente da Assembleia Legislativa como candidato, tanto o Bacelar quanto o governador pediram o meu apoio e eu neguei de uma forma muito clara. Falei, não embarcaria num projeto furado, falido como esse. E, ao mesmo tempo, de fato, você contraria, e falei, sempre explicitei que eu seria candidatíssimo a governador e venho fazendo uma pré-campanha percorrendo o Estado, fazendo alianças, enfim, e avançamos bastante. Eu tinha muita chance de ganhar as eleições do governo do Estado. Só que eu tenho uma pendência judicial, infelizmente, um crime que eu não cometi, crime ambiental, de um loteamento. Se Deus quiser, eu vou vencer esse processo, mas o prazo me apertou, já estamos entrando no mês de março, e eu falei, eu não vou entrar num processo desse debilitado, sangrando politicamente. Eu resolvi retirar minha candidatura e ficar nessa eleição somente como um articulador, presidente do partido, cuidando das nominatas, tanto para federal, estadual, senado do partido. Só que eu não tive descanso. Isso foi publicado pela imprensa no dia 11 à noite. No dia 12, o Eduardo Paes, no dia 11 mesmo, meia-noite, ele me ligou. No dia 12, foi lá para minha casa com Pedro Paulo, com o secretário deputado Schroeder. E aí, quando bons políticos sentam, né, e começam a discutir para traçar planos e sonhar e entender a alta complexidade do Estado do Rio de Janeiro, temos muito o que fazer. Acabamos lá selando lá uma aliança. Eu que tenho essa liberdade de tomar minhas decisões, e só por ordem de respeito fiz a comunicação ao presidente Michel Temer, ao presidente Baleia, que ambos gostaram muito da parceria. Kassab também, de fazer a comunicação. E falei com meu amigo Flávio Bolsonaro. O Flávio ficou ressentido, porque ele é muito meu amigo, gosta muito de mim. E eu já falei, eu não sei para onde vou, mas para onde eu não vou, lhe garanto. Eu tenho certeza. Eu não vou nessa aventura de testar, de escolher candidato, disso, daquilo. O meu capital político não está disponível para fazer aí qualquer tipo de aventura. São 34 anos de vida pública, colecionando marcas na educação.
Eu sou o prefeito que mais construiu creches nesse país, que mais construiu hospitais nesse país. Temos um grande legado e temos um programa de governo que vem ao encontro dos anseios da população do Estado do Rio de Janeiro. Convergi com o Eduardo, apertei a mão, e todos sabem que na política a moeda corrente de quem é homem de berço é a palavra. Aí acabou, deve a palavra, acabou. E celebramos aqui no dia 19, aqui com uma linda festa, essa grande aliança onde o Eduardo escolheu ali a Jane Reis, advogada, professora, evangélica, esposa de pastor, trabalhadora, guerreira, me apaixonar pelas obras sociais. Ela foi idealizadora do projeto Fazenda Paraíso, que é o maior centro de tratamento de dependentes químicos do país. Faz um trabalho muito bacana também com os autistas, na Fazendinha Paraíso, no Cerquato. Prefeito, Amanda, novamente, como é que o senhor acha que vai ficar a disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro, né? E essa divisão do eleitorado evangélico? O senhor falou em Aventura, não sei se o senhor está se referindo ao Douglas Ruas, que é o secretário de cidades, que seria o candidato... Eu não existia nem a figura do Douglas Ruas quando eu falei com eles. Eles não tinham nem ideia ainda de candidato. O candidato era ainda... provavelmente primeiro o Bacelar, depois o Felipe Cury, que eu ouvi dizer. O Bacelar foi o que ficou mais claro nessa escolha do governo. Mas eu não estava disponível para qualquer nome que fosse. O MDB, a gente tem uma estrutura, 10 prefeitos, 17 vice-prefeitos, mais de 100 vereadores. Eu tenho aí a liberdade de tomar as decisões em nome do partido. Então, tudo isso facilitou a gente fazer essa caminhada e não tenho dúvida, a eleição vai chegar e a história vai dizer que o melhor para o estado do Rio de Janeiro vai ser essa dupla aí. Mas, prefeito, e a disputa presidencial no Rio, entre Lula e Flávio Bolsonaro, principalmente, depois desse desfile, enfim, que deu toda essa contestação, rendeu toda essa controvérsia da Acadêmicos de Niterói, o eleitorado evangélico que o senhor representa e conhece muito bem em disputa, num estado que tem mais evangélicos até do que a média nacional, como é que deve ficar no Rio de Janeiro e com essa disputa também pelo apoio do MDB nacionalmente, porque o Lula tem muita proximidade com o MDB do Nordeste, né? Mas, no entanto, do Sul e Sudeste... O MDB do Norte, falando em Pará, né, nosso querido Helder Barbalho, já é Lula, já foi na eleição passada, o nosso querido Renanzinho também é Lula. Então, o MDB é um partido democrático. O MDB, se ele for para as convenções e escolher lá, vamos lançar o Michel Temer. Aí eu não vou poder nem votar no Lula nem no Flávio, eu vou ter que votar no candidato do partido, porque eu cumpro a fidelidade partidária. Mas a tendência é liberar os estados. Aí cada estado vai ter a prerrogativa de fazer suas escolhas. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Cada um vai fazer... Eu tenho muitos pastores que votam no Flávio ali. Independente se eu amanhã votasse no Michel Temer, iria caminhar com o Flávio. O eleitor ele tem a sua soberania para poder fazer suas escolhas. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, não. Ele não é bicho de 7 cabeças, não. Prefeito, a Anitta tem uma última pergunta para o senhor. Vai ficar à vontade. Prefeito Washington, existe uma informação de bastidor de que algumas figuras da direita do Rio teriam feito um pacto de não agressão com o prefeito Eduardo Paes. Esse pacto, na verdade, ele não seria aparente aos eleitores, ele seria um pacto de não agressão que, pelo menos do lado do PL, ou seja, o lado do Flávio Bolsonaro, seria uma ideia para não atingir os candidatos do PL ao Senado, porque esse é o maior interesse do PL hoje em todos os estados brasileiros. Então, nesse pacto firmado, inclusive, entre os caciques
palanques do PL, o prefeito não atrapalharia o Cláudio Castro ao Senado, nem o Flávio Bolsonaro, não travariam ali nenhuma guerra durante as eleições. Em troca, também o PL não faria ataques contra a candidatura ao governo do estado por parte do Eduardo Paes e agora da sua irmã. Esse pacto teria alguma relação com essa reação do Flávio Bolsonaro de ter permitido, ou não que ele possa permitir, mas que tenha aceitado tranquilamente a sua ida ao palanque junto com o Eduardo, junto à sua irmã? Você acha que eles estão ali felizes com essa conjuntura, a direita e a esquerda, todos juntos aí navegando nessa candidatura do Eduardo Paes? Mas, na verdade, eu não sou do PL, né? Eu sou do MDB. No MDB nós temos toda a liberdade para a gente decidir em que campo a gente vai atuar. Esse negócio de pacto, eu não confio, não acredito. A hora que a eleição endurece, um sente que está começando a perder, o outro é favorito, hein? Começa a xingar a mãe do outro, começa uma guerra. Esse negócio é conversa para boi dormir. Eu acho que o político hoje, que não tiver maturidade e não expor as suas ideias e prestar contas de suas entregas, esse já está fadado ao fracasso. A eleição passada, muitos aí que ganharam as eleições com esse negócio de ideologia, ficaram na estrada, perderam a eleição. Então, eu tenho muita tranquilidade de mostrar o que fiz, prestar contas, tem muitas boas propostas, muito trabalho, enfim. E a relação que eu construí com o eleitor do Estado do Rio de Janeiro é uma relação mágica, é a relação de confiança. O eleitor acredita. Então, a gente não precisa muito de explicar. Eu aprendi com o Maluf, para não explicar. Para quem gosta da gente, não precisa. Para quem não gosta, não acredita. Então, isso aí é fácil de desenvolver. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Central de Notícias. Muito obrigada. Obrigada, Anitta, também. Volte sempre. Obrigado. Tá, um forte abraço.